Ô, coisa boa. Daqui a pouco eu chego por aí, viu, Carol? Beijo pra você. Aproveita o comecinho da semana, conversa com a gente, passa no Instagram, @Correio TV, deixa seu comentário. Mulher Demais tá só começando. Segundou, bom dia! Hoje aproveitamos as últimas horas da primavera, viu? Você sabia? Amanhã, 21 de dezembro, exatamente ao 12h59, começa oficialmente aqui no Brasil o verão, que fica com a gente até 20 de março de 2022. E essa estação tem dias mais longos do que noites, tem temperaturas mais altas, que são um convite para a gente aproveitar as nossas belezas naturais. Eita, que o verão é bom demais, né? Essa estação linda, mas que também é marcada pelos períodos mais quentes do ano, né? E aqui na região Nordeste a temperatura pode atingir até 41 graus. E todo esse calor pede alguns cuidados especiais para preservar o nosso bem-estar. Assunto procurado Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. E a gente vai falar sobre os cuidados que devemos ter com a saúde no verão. Recebemos aqui no estúdio o médico Felipe Gurgel. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia para você e para todos em casa. Pois é, doutor. Verão começando oficialmente, a gente já vem aí de dias bem quentes, né? A nossa primavera já é um verão, né, doutor? É verdade. Como se diz, né, João Pessoa, estamos em João Pessoa. João Pessoa não tem exatamente o inverno definido. É o verão mais calmo e o verão mais intenso, que é esse agora, né? E é verdade, o grande segredo do verão é a gente compreender, né, que podemos sim aproveitá-lo em todos os sentidos. A gente pode ir para a praia, a gente pode se expor ao sol, a gente pode até, por exemplo, ter alguns consumos moderados, claro, sempre de álcool, mas tudo com alguns segredos para que o nosso corpo fique bem e até nossa mente também, né? Qual a principal? Eu estava lendo até uma matéria que o senhor fala assim, que o nosso corpo ele é como uma roupa secando no varal. E aí no verão ele seca mais rápido, é isso por causa da hidratação, né? É isso mesmo. A água que a gente tem no corpo tem a proteção da água. A pele, por exemplo, protege que a água vá embora, que a gente perca a água. Mas a gente está respirando, a gente tem o nosso metabolismo, que é o nosso funcionamento normal. E isso faz com que a gente possa perder água. Até pela respiração a gente perde água. Pode ver que você embaça um vidro se você respirar perto dele. Então no verão, como você disse, a gente tem uma temperatura maior, a gente tem mais mormaço, né? Que é o que a gente fala. E isso implica uma necessidade maior de hidratação no corpo. Além de proteção ao próprio sol, quando você fica diretamente exposto a ele. E é interessante que se hidrate realmente com água, né? Obviamente que outros alimentos, outras bebidas também têm uma quantidade de água, mas a água realmente é o mais saudável, mais interessante para repor o que a gente perde, né? Exatamente. Por quê? Porque os outros compostos, por exemplo, água de coco, que é até natural. Água de coco é um produto natural, está na natureza. Tem muita água, claro, água de coco, mas ela também tem açúcar, tem alguns eletrólitos, que são algumas substâncias dissolvidas, como sal, como glicose, né? E isso aí faz com que, na hora da absorção no intestino, a água não seja absorvida tão facilmente como é a água pura. Por exemplo, outros produtos industrializados aí que se vendem, até refrigerante, aí tem mais açúcar ainda, né? Então isso aí não é uma boa... Essas coisas todas não são boas fontes de hidratação. A gente tem que realmente ter água mesmo, água pura, água potável, água mineral. 2 litros no verão, que é mais quente, é suficiente ou mais? Interessante essa colocação dos 2 litros, né? É uma boa colocação. Se você quer ter uma ideia de quantidade, coloque uma quantidade de 2 litros para uma pessoa adulta, tá? Pode ser. Mas veja, você tá em uma praia por muito tempo, você está fazendo algum esporte, às vezes até na praia, jogando frescobol, beach tênis ou o que for,
Se você estiver muito exposto ao calor, estiver fazendo muito exercício físico, talvez 2 litros seja um pouco. Então talvez tenha que ser 3, tenha que ser 4. E agora, como medir a quantidade, né? Aí é o que eu sempre digo, né? A melhor medida que a gente pode fazer, a mais segura, é você observar a sua urina. Porque os nossos rins funcionam depurando, né, o nosso sangue e ele tem que produzir a urina. Quando você percebe que demora muito para urinar e quando vai urinar, a urina está muito escura, um amarelo muito escuro ali, quase turvo, é sinal de que o seu corpo está segurando a água dele. Por quê? Porque não tem tanta água, está faltando. Então é a hora de você dizer, opa, o que eu estou vendo aqui, eu vou tomar mais água. Então, pode ser 2 litros, pode ser 3, a gente poderia falar de outras quantidades aqui, poderia falar de criança, poderia falar de idoso. Vamos resumir? Vai depender da atividade e esse alerta Isso, muito importante isso aí da questão da cor da urina, né? Da cor da urina. Realmente, se tiver mais escuro, o corpo está precisando de hidratação, Ele né? está buscando aquele produto, está faltando a ele. Ok? Ele te disse isso. Então, epa, vou tomar mais água. Aí você vai tomar mais água. E sempre água, como você sabiamente disse. Água mesmo, não pode ser outro produto. Desidratação não é brincadeira, não é coisa simples, né? O que pode Exatamente. acarretar para a nossa saúde? Pois é, hoje em dia a gente vive numa sociedade, claro, com mais benesses, digamos, da vida moderna, né? Mas se a gente for olhar para os anos para trás, né? A desidratação já foi um enorme problema de saúde pública, principalmente em crianças. A criança é um ser humano menorzinho, ele aguenta menos pancada, como se diz, porque ele tem menos reserva, ele é menor. Vamos dizer assim, né? Para todo mundo entender. Então, a desidratação já foi um grande problema. Por quê? Porque não existiam tantos meios de você manter a hidratação e combater a perda dela quando tinha alguma doença, que o principal eram as doenças diarreicas, né? Infecciosas. Isso é passado, ainda bem. Hoje em dia é muito mais tranquilo o manejo de uma desidratação, o manejo de uma diarreia, pela ciência médica, antibióticos, enfim. Mas vamos usar essa lição que a gente tem da história do passado para lembrar, desidratação, como você disse, é um problema sério de saúde. E ele pode trazer, além de males à própria vida, riscos à vida, ele traz o que a gente também está falando um pouco aqui hoje, que é o quê? Não é verão? O verão não começa oficialmente amanhã, e a gente sabe que já começou no início de dezembro, e a gente sabe que vai aí esticar até fevereiro, um pouquinho de março, né? Esse ano o carnaval é dia 1º de março, uma terça-feira. Ele também tem a ver com a saúde, por exemplo, da pele da gente, para que a pele da gente fique mais bela. Tem a ver com o nosso ânimo, com a nossa força de vida, digamos assim, combater a depressão, que é um mal moderno muito grande. A questão de quando você envelhece, dores nas juntas, dores no corpo, fraqueza maior para fazer algumas condutas físicas que você antes fazia bem. Tudo isso está ligado à hidratação. Embora a gente às vezes não pense. Até o envelhecimento precoce, né? Envelhecimento precoce, passa exatamente. todo o verão ali tomando pouca água, acaba a conta chegando, né, doutor? Exatamente. Se você está sempre num estado de pouca hidratação, você não prestou atenção à urina, que a gente conversou sobre isso, nunca deu muito valor a isso, está sempre muito ocupado, eu não posso, desculpa, agora não dá, não estou vendo água aqui e tal, de noite eu vejo isso e tal. Isso vai fazendo uma conduta de vida, não é hoje, não é amanhã. É este ano, é esta década. Como é que você vai envelhecer? Como é que seu corpo vai seguindo nessa luta pela vida aqui, que a gente vai estar aqui um tempo? Se a pessoa sentir normalmente, o que se aparece no consultório, que precisa de alerta, assim, nessa época agora de verão? Nessa época de verão, o que é que a gente vê muito? A gente vê alguns sinais iniciais de desidratação. Infecções urinárias, com mais frequência do que antes. Também é uma coisa bem perigosa. Também é perigoso. Inclusive, mulheres sofrem mais do que homens por questões anatômicas, né? Isso pode, por exemplo, gerar infecções mais sérias. Uma infecção urinária, ela pode ser o gatilho para uma infecção mais séria, que a gente chama de sepse, que é a infecção alastrada pelo corpo, né? Como o pessoal fala. Então, você tem que combater a infecção urinária através de uma boa hidratação. Aí você fala, então a pessoa não tem uma infecção generalizada porque se hidratou bem? É isso mesmo. Né? Porque você só tem algo maior pensando em algo menor. Você se hidratou bem, não tem infecção urinária. Quanto antes. Exatamente, você não vai chegar ao estágio maior, pior. Né? Outra coisa, mais diarreia também. Porque do mesmo jeito que o sistema urinário sofre com a falta de água, o sistema digestivo também sofre. E a gente sabe, todo mundo sabe, que existem milhares e milhões de bactérias no nosso trato intestinal. Elas fazem parte da nossa vida normal. Só que ali tem um equilíbrio, né? Ali tem um acordo. Tipo assim, tá, você fica aí, não paga aluguel, eu te aceito aí, mas a gente convive aqui. E você também é útil para alguns controles que tem no meu corpo.
Tá, mas não pode haver um descontrole. Se você desidrata, se suas fezes, por exemplo, ficam muito endurecidas com sinais de desidratação, aquelas bactérias podem de repente se proliferar e gerar uma infecção intestinal. Então, ter esse Lá cuidado, vem perda né? de água de novo, diarreia, desidratação. Então, ter todos esses cuidados. Queria agradecer ao doutor Felipe Gurgel pela participação aqui no Mulher Demais com esses importantes alertas. Vai começar aí oficialmente o verão, é época de aproveitar, mas também de se cuidar, né, doutor? Muito obrigada, viu? Cuidado todo mundo, verão, aproveitem o verão sim. Mas lembre-se, hidratar-se, proteger-se do sol, protetor solar e as outras condutas todas. Muito obrigada. A gente vai continuar dando esses alertas aqui ao longo dos dias. Obrigada, doutor. Olha, a campanha Natal pela Vida, ela